Boa noite. Que legal ver o anfiteatro cheio para essa que é a nossa noite da arbitragem dentro da Semana Jurídica. Até peço desculpas pelo atraso, mas tem uma razão muito justificada, né? Nós temos uma série de atividades essa noite dentro dessa proposta de tratar de arbitragem e estávamos ali no Auditório São Bernardo, acredito que muitos estavam também, homenageando a pessoa que é responsável por tudo isso aqui. Então, a professora Elizabeth hoje recebeu a homenagem como professora emérita e se estamos retomando as competições de arbitragem é graças a um trabalho que ela começou, ela dizia há pouco, né, em 2002, e justamente 2002 porque foi quando a arbitragem retomou a sua vivência, digamos assim, no Brasil. Finalzinho de 2001, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade da lei, mudou a nossa realidade. Então, 2002 para cá é uma outra realidade. E aqui na faculdade, a professora Elizabeth, então, passou a promover grupos de estudo, que criou o NEPA e a competição. E eu, particularmente emocionado, porque essa competição teve uma primeira edição em 2017, e ela, então, criando. À época, eu fui para ajudar e acabei, por essas coisas da vida, me tornando coordenador junto com ela, e estivemos juntos na primeira edição, na segunda, na terceira, e depois teve esse hiato. E aí, no sábado, foi uma enorme felicidade poder abrir essa quarta edição e ter ela do lado. E hoje, no encerramento também, a ideia original é que ela estivesse aqui nesse exato momento, mas está recebendo o carinho ali de todos os que compareceram. Então, em breve, ela virá aqui para o anfiteatro. E até peço a gentileza de todos de saudá-la com uma grande salva de palmas, né, por todo o trabalho que ela fez aqui pela faculdade, 33 anos de docência, e que gera esse fruto. Pessoal, para não nos alongarmos mais, então, damos início oficialmente. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, a oportunidade que a faculdade está dando de retomar esse trabalho. Eu agradeço a faculdade na pessoa do diretor, o professor Rodrigo, que no ano passado fez essa solicitação, quer dizer, ele teve essa iniciativa de vamos retomar a competição. Ele que fez muita coisa pela arbitragem aqui, institucionalizou o NEPA, o Núcleo de Estudos Permanente em Arbitragem, em 2018, se tornou, então, um núcleo permanente, como diz o nome, né? Então, agradeço ao professor Rodrigo, a todos os presentes, aos professores. Quero fazer um agradecimento aqui ao nosso palestrante, que Dr. Luiz Guerreiro, já vou apresentá-lo, uma referência na arbitragem, se dispôs gentilmente a comparecer, falar um pouco para o público e para trazer um assunto que interessa a todos os estudantes, ou seja, como que a arbitragem, que é o nosso assunto aqui, pode representar uma oportunidade de carreira. Muitos egressos da faculdade hoje trabalham dentro do setor de arbitragem em razão desse núcleo criado pela professora Elizabeth, né? Agradeço também a todos os integrantes do NEPA, quer dizer, que se esforçaram. O trabalho que a gente está concluindo hoje aqui é um trabalho longo, começou em março, né? Quer dizer, uma longa trajetória que chegamos aqui. E eu destaco, inclusive, um aspecto: todos os alunos do NEPA são de primeiro, segundo e terceiro ano, quer dizer, um esforço ainda maior. Estão falando de arbitragem, estão falando de franquia, um esforço bem notável, né? Os parabenizo por isso. O que mais? Agradeço a todos os que foram árbitros ao longo da competição. Nós tivemos 3 avaliadores dos memoriais escritos, tivemos mais 3 no sábado, 3 na terça-feira. Teremos hoje aqui no painel, além do professor Guerreiro, o professor Marcel, o professor da casa, a doutora Larissa, e eu registro aqui um enorme agradecimento à doutora Larissa, que ajudou demais toda essa condução do NEPA. É isso. Então, hoje é um dia especial, mas nesse momento, então, nós vamos dar início à primeira parte do nosso evento. Ele está dividido, então, em 2 partes, para que todos fiquem cientes. Então, de início, nós teremos a palestra do professor Guerreiro, e assim que ele terminar a sua palestra, nós vamos compor o painel arbitral, chamar aqui os oradores do dia, e aí eu explico um pouquinho a dinâmica para quem está acompanhando do que vai ocorrer aqui. Nesse momento, então, eu vou pedir a presença do palestrante, vou apresentá-lo. Nós temos o Dr. Luiz Fernando Guerreiro, por gentileza.
é uma enorme felicidade recebê-lo aqui na faculdade. Fico muito feliz. O professor Luiz Fernando Guerreiro é advogado, é professor universitário, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, especialista em negociação e mediação pela Northwestern University, visiting scholar na Columbia University e é sócio do escritório Lobo de Riso Advogados. Uma referência no setor de arbitragem, quando eu o convidei, fiquei muito feliz que ele aceitou, obras de referência na área, até falamos há pouco, ele tem um livro de convenção de arbitragem, que edição que está? Quarta edição, leitura obrigatória para quem deseja lidar com a área. Então, uma vez mais, muito obrigado. E aí eu pedi que ele falasse o quê? Oportunidades profissionais no setor da arbitragem. Pediria, então, a gentileza de colocar o slide. E eu passo, então, a palavra ao doutor Luiz Guerreiro. Perfeito. Eu agradeço a todos, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Uma cidade que eu tenho algumas relações familiares, a parte alemã da minha família se estabeleceu aqui, né? Nunca morei, mas fiz muito fórum por aqui, né? Na época que isso existia ainda. As minhas interações não foram tão felizes inicialmente como foram as da professora Elizabeth, porque não era o coral. Eu jogava futebol, às vezes jogava contra a faculdade aqui, então não era um encontro tão carinhoso assim, né? As questões ali eram mais complicadas. Mas, enfim, de qualquer modo, é uma honra enorme, eu agradeço bastante. E vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência, sobre o mercado e sobre a vida acadêmica também relacionada aos métodos de solução de conflitos. Eu queria registrar também, faz parte da minha vida uma família que é aqui da região, inclusive a presença da família Shed aqui, então eu fico muito feliz. A Duda, que é aluna, né, da faculdade aqui de São Bernardo do Campo, a Fernanda é mãe dela, nós crescemos juntos, né, porque eu passava férias em Itanhaém, onde também um egresso aqui da faculdade, o Dr. Glauco, não sei se alguns conhecem, Dr. Glauco Costa Leite, ele é juiz do Tribunal de Justiça. Então, um prazer também, por conta disso, estar aqui, e no intervalo a gente vai tirar uma foto, porque afinal merece muito. Bom, mas seguindo aqui na apresentação, eu costumo dizer que nós estamos na década ou no milhar da solução de conflitos, né? E por que o milhar da solução de conflitos? Se a gente pegar as leis 13.000 e qualquer coisa, até as leis 14.000 e qualquer coisa, aí eu falo da 13.105, que é o Código de Processo Civil, falo da 13.129, que é a Lei de Mediação, né? Falo da 13... Agora eu esqueci a da reforma da Lei de Arbitragem, mas também está nesse contexto aqui, que foi em 2015. A 14.012, né, que foi a reforma da Lei de Falências, que trouxe a figura da mediação para o contexto da falência e da insolvência. Né? A nova Lei de Licitações, 14.133, se eu não estou enganado, também traz os métodos de solução de conflitos. Né? Então, é um trampolim muito importante, não só para o mercado, mas também para a utilização desses métodos em todos os contextos. Né? A questão da reforma da lei de arbitragem é até interessante notar, porque a comissão do Senado que foi montada, ela era uma comissão de reforma da lei de arbitragem e da lei de mediação. Depois o Senado Federal se deu conta que não tinha como reformar uma lei que não existia, né? No caso, a lei de mediação. Então, se fez uma comissão separada para a lei de mediação, e nesse contexto nós tivemos as duas leis. Pode parecer besteira, e na época eu até achava que era, não precisaria de uma lei, né? O mercado resolveria isso. Mas, no fim das contas, a mediação só destravou no Brasil pós-lei de mediação. Isso é um fato inegável, e agora no âmbito da insolvência mais ainda. Né? O número de mediações,
Eu também sou mediador cadastrado no Tribunal de Justiça. Tenho feito muita mediação envolvendo insolvência. Eu não faço mais por conta de conflito. Né? Quando você atua por uma vara que te indicou como mediador, você fica conflitado. Se eu virar para o meu escritório... Professora Elizabeth chegou. Professora, não tem... Imagina. Não tenho que se desculpar. Eu que tenho que registrar a alegria dessa palestra ser no dia da sua homenagem. Né? A senhora sabe quanto a gente conviveu nas competições, quanto eu tive a oportunidade de aprender. Fomos adversários em algumas competições, eu era coach da São Francisco, a senhora aqui pela Faculdade de São Bernardo, mas sempre uma honra, sempre um prazer enorme. Então, voltando à questão da existência de um arcabouço legal, então isso foi fundamental para o desenvolvimento do Instituto e das oportunidades profissionais, e, de outro lado, algo também importantíssimo, o apoio político. Né? O apoio político não só da esfera legislativa para a edição de leis em âmbito federal, leis em âmbito estadual, leis em âmbito municipal. Né? São Paulo tem uma lei de 2018 sobre dispute boards, por exemplo, na administração pública municipal, mas especialmente do Tribunal de Justiça, né? E dos tribunais de justiça e do próprio STJ, que são fundamentais para um regime de cooperação entre os métodos de solução de conflitos, a arbitragem, e esses próprios métodos e aqueles que os operam, os árbitros, os mediadores, etc. Esse apoio é fundamental. Sem isso, né, enquanto existiu um regime de competição, não funcionou. Quer dizer, o sistema judicial acabou engolindo, né, a utilização desses métodos, mas num sistema de coordenação, isso acabou funcionando. Aqui é importante mencionar a maioridade absoluta da lei de arbitragem, já é uma lei com seus 28 anos, embora 6, né, desses 28 anos tenham sido on-hold. Né? E on-hold porque a lei de arbitragem foi submetida a uma discussão de constitucionalidade. Né? Então, o Instituto só foi destravar, e a professora Elizabeth mencionou na palestra dela, lá por 2007, 2008. Eu já tinha me formado, eu entrei num escritório recém-formado de um professor meu, e eu lembro quando eu entrei, falaram, você faz pós-graduação em processo, mas você canta uma musiquinha diferente da que a gente canta, esse negócio de arbitragem e tal, então a gente vai te contratar por causa disso. E me deixavam lá, eu tocava processos, e arbitragem meio que eu fazia o que queria. Né? Ia para os eventos, estudava, fazia pós-graduação, até o dia que entrou o primeiro caso. Entrou o primeiro caso, a gente conseguiu uma decisão que meio resolveu o caso em 8 meses. E entrou um êxito lá gigante para o escritório e tal. Mudou a visão sobre a arbitragem. Fala, não, esse negócio é legal, esse negócio a gente acha que é interessante. Óbvio que eram outros tempos, né? Hoje a gente tem mais arbitragens, não necessariamente esses mastodontes que passam na porta dos escritórios, mas a gente tem um volume grande, né? A ponto... Outro dia eu estava me dando conta, eu ficava imaginando ali, né, trabalhando e... vai ter uma arbitragem, hoje eu consegui trabalhar com arbitragem, né? E nos dias atuais a gente consegue passar a semana inteira trabalhando com isso de tanta coisa, como árbitro, como advogado,
né, como mediador, enfim, toda essa situação se desenvolveu muito. E foram sendo superadas barreiras, né? Depois a arbitragem no direito público, porque os estados em geral, né, eles têm uma resistência grande à arbitragem. Quando o problema surge, há uma vontade, né, de não cumprir, porque afinal eles são o Estado, não precisam lidar necessariamente com decisões de particulares, mas nesse aspecto a estrutura judiciária brasileira assegurou a utilização da arbitragem, a utilização desses métodos. O Brasil é um ambiente seguro, é um dos países que mais participa de arbitragens no mundo, né? Os levantamentos anuais da CCI, né, que é a Câmara Internacional mais famosa, mais tradicional, colocam o Brasil entre os 4 primeiros sempre países de nacionalidade de partes. Então, é um sucesso, né? É um instituto que é um sucesso. Vocês podem escutar reportagens, lerem, né? Eu não sei se alguém ainda lê jornal, mas às vezes pode acontecer também, de ameaças à arbitragem ou de que o instituto passa por uma crise. Gente, nada disso é verdade, né? Tem muito jogo político nessa história, muitos interesses nessa história, e aí quem perdeu e não ficou muito feliz com o resultado da arbitragem normalmente reclama, né? Eu gosto muito de um personagem que é o Homem-Aranha, e vocês vão lembrar que o Peter Parker dizia que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É o que acontece na arbitragem. É legal o juiz, porque o juiz você não escolhe. Se o julgamento não foi bom para você, ou, enfim, houve qualquer problema, você sempre pode botar a culpa no juiz. Ah, eu escolhi, caiu com aquele juiz, com aquela juíza, né? Agora, o árbitro não. O árbitro, se o julgamento foi ruim, a culpa é sua. Se foi bom, a culpa é sua também. E não tem recurso, né, gente? O que é outro ponto relevante também. A reforma da lei de arbitragem também foi interessante, porque se manteve a estrutura que funcionava, quer dizer, foi uma mudança, não muito mudança. Aquilo que a jurisprudência já reconhecia passou a constar da lei. Então mudou peronomútil, né? Foi aquela mudança que manteve a segurança, aquilo que todo mundo já estava acostumado, aquilo que todo mundo conhecia. E, por fim, o Código de Processo Civil de 2015, ele escancarou essa situação, porque ele mostrou que o judiciário, eu não vou dizer que tinha inveja da arbitragem, mas o judiciário abarcou uma série de questões que a arbitragem já fazia há muito tempo. Querem um exemplo? Quando eu fiz o meu mestrado, em 2008, eu falei que a convenção de arbitragem era um negócio jurídico processual. Eu quase apanhei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Saí sob escolta do departamento de processo, praticamente. Porque o entendimento é que não havia negócio jurídico processual, algo privado, no âmbito do processo, que era algo relacionado ao direito público, e é algo relacionado ao direito público. Alguns anos depois, o professor Barbosa Moreira me salvou de algum modo, né? Ele escreveu um artigo fantástico, brilhante, como tudo que ele escreveu, que não era a privatização do processo, era sim a publicização da arbitragem. E, de fato, né, a arbitragem trouxe muitos desses aspectos e se tornou algo utilizável, né? Os grandes eventos no Brasil, dos estádios para a Copa, né, vocês vão lembrar, eram 12 estádios, 10 tinham cláusulas compromissórias nos contratos de reforma ou de construção. Então, é a certeza do sucesso, muitos deles públicos, né? Os únicos 2 estádios privados eram o do Corinthians e o do Internacional, também com convenção de arbitragem. Aqui algumas dicas, né, que eu separei. É importante conhecer o direito material, né? Então, temos professores de direito material aqui, professor Marcel, que foi meu monitor de direito romano na São Francisco, professor Fernando, que foi meu colega de pós-graduação, são grandes conhecedores do direito material, e professor Elizabeth e outros professores do direito processual, né? O direito processual aqui ele tem um aspecto importante,
de coordenar os métodos de solução de conflitos. E o Código de Processo ele foi muito feliz nessa parte a criar uma sala de controle dos métodos, né, e um mecanismo de organização, algo que eu defendi no meu doutorado, não sei se alguém leu e resolveu usar aqui, mas, enfim, de algum modo eu escrevi antes de estar no código, então posso dizer, de algum modo, posso ter influenciado essa história toda. Né? Então, é fundamental, e para o advogado, né, que ele possa contribuir para o seu cliente. Nesse escritório que eu trabalho, o Lobo de Riso, foi inclusive o escritório na gestão anterior que fez a separação da Auto Latina, que vocês conhecem aqui, né, quando a Ford e a Volkswagen eram uma empresa só no Brasil, e os sócios do meu escritório, o Valdo de Riso e o José Orlando Lobo, fizeram essa separação pela Volkswagen, que se tornou uma cliente tradicional do escritório, uma cliente bastante antiga. Né? Mas esse conhecimento do direito material ele se coloca como fundamental, ele se coloca como essencial. Né? E a gente precisa contribuir para o caso. O que eu aprendi é não advogar para o caso, necessariamente, contribuindo para o caso, mas advogar para o cliente. Né? O que eu posso dar de ganho, o que eu posso dar de benefício para o cliente, usando todos esses métodos e tudo aquilo que, né, eu consegui aprender como advogado para aquele caso. Então, esse é um aspecto fundamental e que é relevantíssimo para a prática dos métodos de solução de conflitos. Um outro ponto é o investimento na carreira e na educação. Outra coisa que eu aprendi também é que o limite na carreira é a gente que coloca. Eu sempre acreditei que o escritório, por exemplo, e quando eu fui montar essa equipe no Lobo de Riso, ele não tinha que ser dividido entre aquele advogado que trabalhava com insolvência, aquele que trabalhava com arbitragem e aquele que trabalhava com processo judicial. Porque era tudo uma coisa só. E eu achava que o futuro seriam os casos em que todas essas questões estivessem misturadas e envolvidas. E esse futuro no Brasil chegou. Eu, de algum modo, assim, nessa minha crença, de um lado a gente perde muito, porque esses rankings aí jurídicos que são relevantes, eles gostam da especialidade, mas eu nunca gostei, né, da especialidade profunda. Eu achava que, claro, você tem que ser profundo em várias questões, para poder oferecer essa melhor solução. Então, o limite na carreira é a gente que coloca. Nós mesmos. Né? Quando o advogado diz, eu não quero fazer recuperação judicial, ok, você não vai fazer recuperação judicial, mas é um limite que você está colocando. Eu não quero fazer arbitragem, também é um limite que você está colocando. E os mercados, eles variam. Né? Tem horas que a recuperação de crédito é melhor do que o processo judicial. Quem for um pouquinho mais experiente aqui vai lembrar das greves, né, do judiciário, quando o processo não era eletrônico. Hoje, se o judiciário entra em greve, sei lá se muda muito. Mas, antigamente, mudava demais e a gente não conseguia faturar, porque o processo não andava. Então, quer dizer, você ter a variedade de casos e de questões, de oportunidades, é fundamental. Né? A vida acadêmica é possível também, e é importante, mas é cada vez mais difícil. O Brasil é um país que ainda permite alguma conciliação, mas dependendo da sua outra atividade, né, pode ser que isso se complique. Mas foi o caminho que eu trilhei e que eu achei que deu certo. Né? Eu lembro que meu avô não era advogado, meu avô era contador. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, avô, quero ser diplomata, não quero trabalhar. Ele falou, vai trabalhar, porque os advogados que eu conheço começaram a trabalhar desde cedo, eles deram certo. E fui, acho que de algum modo deu certo, ele deve estar feliz aí, orgulhoso onde quer que ele esteja, e acho que esse é um caminho importante. Combina muito com o papel do advogado,
do árbitro, do mediador, essa função de consultor também, ter o conhecimento acadêmico, né? Acaba sendo importante. Eu falei dos casos transversais, né? E alguns exemplos aqui. Né? Americanas, acho que todo mundo ouviu falar, foi recuperação judicial, tem a arbitragem dos investidores contra os controladores, Petrobras a mesma coisa, JIF, JBS, o IRB talvez seja o menos conhecido, mas era o Instituto do Resseguro no Brasil, era um órgão público que acabou privatizado e houve uma discussão grande, há uma discussão grande aqui de fraude, né, e redução do valor das ações do IRB, que é uma empresa de capital aberto. E esses casos estão aí passando na nossa frente, né, todos os dias, e se a gente estiver preparado, a gente consegue lidar com isso. Aqui falando um pouquinho desses casos também, interessante, porque eles são reconstruções e reinterpretações do direito material e do direito processual que eu mencionei, e trazendo uma outra esfera, uma outra possibilidade aqui de utilização. Né? Esses casos aqui de indenização dos acionistas nada mais discutem do que a responsabilidade civil clássica, né? Ato ilícito, culpa e nexo causal. Aqui falando um pouquinho das oportunidades, as competições de arbitragem, e eu trago as duas principais, uma no mundo, que é o Vismut, que ocorre em Viena e em Hong Kong. Existem vários pré-Vismuts, né? Quando eu morei em Nova York, eu tive a oportunidade de participar de alguns, e é gente realmente do mundo inteiro. É faculdade da Índia contra a faculdade da Dinamarca, enfim, de todos os lugares. E no Brasil, a gente tem a maior competição estudantil, acho que talvez em todas as áreas, vai acontecer agora em outubro, e eu coloco o meu chapéu de vice-presidente da Camarb em São Paulo para falar dessa competição e convidar a todos, né, que participem. Foi a competição onde eu conheci a professora Elizabeth, inclusive. Eu participei como coach, já tinha me formado quando essa história começou, mas recomendo que todos acessem. Está na 15ª edição, faculdades do Brasil, esse ano de Portugal. A gente já teve faculdades de Angola, né? Nos anos da pandemia, a gente conseguiu fazer quase uma competição lusófona, e alguns argentinos já participaram também. Faculdades aqui do Mercosul já tiveram a oportunidade de participar. E aqui a dica, né, falando de mercado, de carreira, é que é um treino, primeiro, para a área, mas eu conheço muita gente que não está no contencioso, não está sequer no direito, passou por essas competições e, de algum modo, interage comigo até hoje. Ou porque é cliente, né, o professor Giovanni Ravagnani se formou no Mackenzie, é meu amigo até hoje, saiu de uma competição, tem pessoas em outras áreas, mas, enfim, para quem quer fazer direito e quem quer fazer contencioso, lidar com solução de conflitos, é sim uma oportunidade interessante. Você vai conhecer gente, você vai conhecer profissionais que já atuam. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma profissional, a professora Adriana Pucci. Eu enchi a paciência da Adriana. Adriana, não tem nenhuma vaga para trabalhar com você? Gente, não tinha onde trabalhar com arbitragem. Era tão simples quanto isso. A gente só ouvia dizer, era igual a história do caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E a arbitragem era exatamente a mesma coisa. Hoje, isso mudou completamente. E, para terminar, essa é uma frase, quando eu estagiei no Pinheiro Neto, eu ouvi do Dr. Celso Sintra Amori, que, na minha opinião, é o maior advogado de contencioso do Brasil. Ele se aposentou no Pinheiro Neto, o Pinheiro Neto chamou de volta. Falou, não, sei que tem aposentadoria compulsória, não me importa, mas volta. Né? E ele, numa reunião de estágio, ele disse isso aqui, né? Vocês serão muito melhores do que eu sou. E eu não tenho dúvida disso. Né? Ele me falando, não, eu só sei uma língua além do português, né, que era o inglês. E os estagiários ali sabiam mais 4 idiomas. Né? Os estagiários já nasceram ali mexendo no iPhone. A gente teve que aprender tudo isso.
Né, gente, eu usava internet de escada, vocês nem sabem o que é isso. Né? É um outro mundo. Então, usem essa possibilidade, porque o hardware de vocês ele já veio mais carregado do que o nosso. Então, usem isso, se desenvolvam. Né? Acho que muitos aqui têm alguma ascendência europeia. Quem puder, invista nisso. Pode parecer besteira, mas o custo para estudar no exterior, na Europa, é muito baixo. Mesmo com esse câmbio maluco que a gente vive hoje, quem quiser fazer uma pós-graduação, algo assim, né? E para essa área é importante, né, ter esse... Eu tive que fazer depois, por questões financeiras, depois de formado, consegui ir para o exterior, mas quem puder, dupla titulação, isso são coisas super importantes e super legais de investir. Né? Eu consegui investir depois, deu certo, mas para quem puder, olhe para isso. Né? Eu tive um advogado que trabalhou comigo e foi quem acendeu, né, essa lâmpada. Eu estava fazendo a carta de recomendação para ele na Universidade de Estocolmo. Né? Ele estava indo para a Suécia, tentando ir para a Suécia. E o Fábio ele tem cidadania espanhola, e eu perguntei, Fábio, quanto vai custar o curso? Aí ele, porque eu sou cidadão europeu, são 1.000 euros por ano. Não é pouco dinheiro, mas perto do custo de um curso é muito, é nada. Né? E hoje ele trabalha na Inglaterra, arrumou emprego ali, está super feliz. Então, quer dizer, de novo, gente, as oportunidades e os limites a gente que coloca. Então, coloquem os limites que vocês quiserem e corram atrás de superar esses limites. Acho que esse é o desafio da vida. Obrigado. Valeu. Bem, pessoal, vamos começando a nossa segunda etapa. Eu vou começar a formar aqui o painel e os competidores. Então, inicialmente, para que todos entendam, nós vamos ter 3 árbitros, o que vai ter nomenclatura aí coletiva de tribunal arbitral ou painel. E eu já vou pedindo, então, que eles tomem aqui assento, já vão se organizando. Então, o doutor Luiz vai assumir na sequência a presidência do tribunal, mas eu convido, então, a doutora Larissa Rolo para poder comparecer ao tribunal. Muito obrigado. A doutora Larissa é advogada, tem ampla atuação na área arbitral, tem uma vivência aqui com o NEPA da faculdade muito longa, de treinar o NEPA, e foi peça fundamental para que esse evento ocorresse. Para representar o corpo docente da faculdade, eu vou pedir a participação do professor Marcel Simões. Está muito bem... Professor de Direito Civil. Valeu ponto, é isso? Muito bem. Eu vou explicar na sequência o que é o caso, mas eu vou convidar agora os oradores. Como é que funcionou a competição? Nós temos o núcleo NEPA, fundado pela professora Elizabeth, que desenvolve, então, atividades na faculdade há muito tempo e de maneira constante desde 2014. E, nesse ano, o NEPA iniciou suas atividades por volta de março, abril. O primeiro semestre foi dedicado principalmente ao estudo da arbitragem e, depois,
a partir de um caso prático que vai ser discutido aqui, os integrantes foram divididos em 4 equipes, e essas equipes vieram participando das fases até aqui a final. Cada equipe tem 4 integrantes, mas foi permitido a elas indicar os 2 oradores de cada lado. Então, pela equipe 2, foi informado que nós teremos como oradores hoje, primeiramente, a Camille Francis Moore. Camille, por favor. Camille vai fazer a parte de mérito, correto? Então, por gentileza. E o Vitor Cordeiro, por favor, Vitor. Do outro lado, nós teremos da equipe 4, 2 oradoras. Então, inicialmente, eu vou chamar a Ana Carolina Santos. E a Luana Russo Vildes. Bom, vocês peço que vão se acertando, enquanto isso nós vamos dar umas palavrinhas para que o tribunal possa fazer algum ajuste final aí de procedimento, as partes fiquem confortáveis. Professora Elizabeth, antes da senhora entrar aqui no anfiteatro, eu comentava na abertura da felicidade e satisfação que foi no sábado poder, na 4ª competição, pela 4ª vez, ter a presença da professora Elizabeth. E eu pediria, então, que ela subisse aqui ao palco para fazermos essa abertura oficial, saudar os competidores. Sim. Vou dar um abraço. Eu contava a história da competição dizendo que foi uma iniciativa da professora Elizabeth e que eu entrei um pouco por acidente, eu fui para dar uma ajuda, né? Mas essa ajuda foi ajuda que fui parar na coordenação junto. E disso virou um trabalho fantástico, uma alegria enorme. E aí, essa semana até, depois do lançamento, separei umas fotos, mostrei para a professora, postei da abertura da primeira competição, da segunda, da terceira. Depois tivemos esse ato. Que felicidade estarmos juntos novamente na abertura e agora no encerramento. E isso foi parado também na comissão de arbitragem. Aliás, eu peço ao professor Celso para vir aqui, porque com isso nós juntamos aqui a professora que é a presidente da comissão de arbitragem da OAB, professor Celso, que é o secretário-geral da comissão, e eu tive a honra de ser convidado para ser o vice-presidente, então estamos aqui entre amigos, é fantástico. E muitos membros aqui presentes. Pois é. Professora, te passo a palavra, então, para que dê uma saudação aos nossos competidores. Enfim. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a calorosa saudação com que todos me honraram. Me desculpar com o professor Guerreiro de ter atrapalhado o início, ter atrasado o início da sua palestra, bem como me desculpar com as equipes. Também aumentei a sua atenção, ficaram mais tempo esperando para começar, mas, e claro, com todos os presentes, né? Mas, infelizmente, os cálculos de horário não foram assim muito ajustados, e tudo por causa de muita emoção envolvida no dia de hoje. A arbitragem, apesar de ser muito menos carregada de emoção do que o processo jurisdicional estatal, e essa é uma das grandes virtudes, né? Nós somos muito mais racionais, diretos na arbitragem, para tratar das questões jurídicas, mas, para mim, e eu vi que para o professor Guerreiro também, né? É uma história de desbravamento. Então, ela carrega uma emoção cada vez que eu vejo uma quantidade tão grande de jovens
interessados neste método de solução de conflito extrajudicial. Eu comentei há pouco que, em 2002, eu comecei a ministrar arbitragem no programa do 4º ano. E, àquela altura, salvo a São Francisco, nenhuma faculdade tinha ainda arbitragem no currículo, porque ela estava naquele limbo do qual saiu com a decisão do Supremo Tribunal Federal e depois com alguns outros episódios que o professor Guerreiro explanou muito bem. Então, ainda é um desafio, não tão grande quanto antes, mas ainda é um desafio atrair os jovens para esse método. Não quer dizer que ele é melhor nem pior do que o Poder Judiciário, ele é mais adequado para uma série de tipos de conflito. E é isso que é importante que se entenda para que nós possamos dar ao cliente a melhor solução possível e não entrar sempre na mesma porta, que é a porta do judiciário, quando muitas vezes ela não é a forma mais adequada. Bom, para sintetizar, porque eu disse recentemente que quando me dão a palavra é uma temeridade, que eu não devolvo. Então, eu quero desejar, primeiramente, saudar o painel de pessoas tão ilustres e queridas, né? Ex-aluna, amigo, colega de competição, colega de faculdade também, né? Quer dizer, em anos muito diferentes, né? E, sobretudo, saudar esses 4 jovens que chegaram à final e que vão levar esse nosso trabalho, né? Não só do professor Fernando, do professor Celso, meu, mas de muita gente envolvida, vão levar em benefício do direito e proveito próprio, porque é, de fato, ainda um excelente ramo profissional para ser desbravado por talentosos profissionais do direito. Participar de novo das competições, sobretudo da Camarbe, na qual participamos durante 10 anos, é outra meta que eu tenho certeza que o professor Fernando, o professor Celso, com o apoio da Larissa e de tantos outros ex-alunos, conseguirão vencer no próximo ano e de fazer com que a São Bernardo retorne a essa competição, porque ela abre as portas para muitos profissionais. O professor Guerreiro mesmo trabalha com o professor Guerreiro, um nosso egresso, que entrou na arbitragem por via da competição da Camarbe, né? Então, isto acontece em todos os grandes escritórios. Em todos os grandes escritórios tem um egresso da São Bernardo trabalhando com arbitragem. Isso só nos enche de orgulho e estimula. Então, já falei demais, né, professor Fernando? Eu registro de novo a minha grande alegria de ver de novo a faculdade tendo sua competição interna de arbitragem, sendo coordenada pelo professor Fernando, que esteve em todas as competições anteriores, e eu tenho certeza que vocês não só vão se sair muito bem, como vão estimular seus colegas das próximas séries a participar também dessa grande aventura chamada... Aventura não, dessa grande paixão, porque eu digo que a gente forma uma seita, os arbitralistas têm uma seita, não é uma corrente, é uma seita, que integram essa seita da arbitragem. Então, ótima arbitragem para vocês e que vençam os mais convincentes. Tá bom? Obrigada, gente. Inclusive, a professora falou de estimular. Ao longo dessa semana, muita gente assistiu e veio me perguntar, falou, que bacana, como é que eu faço para participar e tudo mais. É o NEPA, ou seja, o NEPA é o Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem, o edital é aberto no início do ano, e aí abre-se um processo seletivo, e durante o ano inteiro nós temos uma série de atividades, dentre elas a competição. Então, para quem eventualmente tiver interesse, no começo do ano que vem, acompanhe aí as situações do NEPA. Pessoal, antes de eu passar a palavra ao professor Guerreiro para presidir, eu quero rapidamente situar a todos
qual é a dinâmica que vai funcionar aqui para que vocês entendam. Então, 2 aspectos para comentar. A dinâmica procedimental e depois uma breve noção de qual é o caso, o que eles estão discutindo. Como o professor Luiz Guerreiro disse há pouco, vocês viram que essa competição é em nível mundial. É um modelo que nós temos nacional, mundial, e a professora implementou em 2017 um modelo também interno, que a ideia é uma primeira experiência que depois permite levar para oportunidades maiores. Então, o que ocorre? Este procedimento que será feito agora não corresponde a uma arbitragem inteira. A arbitragem tem lá suas várias etapas. Aqui é feito uma espécie de um recorte. Então, as equipes que chegaram à final passaram pelas seguintes etapas. Primeiro, houve uma etapa escrita. Então, no primeiro semestre foi divulgado o caso, eles estudaram, desenvolveram os argumentos. O lado de lá está representando a requerente, já vão até se habituando, o nome da sociedade é Pampulha Restaurante e Franchising Limitada. Este lado aqui está representando a requerida, Atenas Comércio de Alimentos LTDA. Então, eles estudaram o caso, desenvolveram uma tese, e aí, no mês de junho, a primeira etapa foi a entrega de uma peça escrita. Essa peça foi objeto de avaliação, gerou pontos. Depois, sábado agora, acredito que muitos estavam presentes, nós iniciamos essa segunda etapa oral de sustentações. Então, nós tivemos no sábado uma primeira rodada, com essa dinâmica, na terça-feira uma segunda rodada, com diversos árbitros. Foi feito um somatório de pontuação, as 2 equipes mais bem avaliadas vieram para a etapa final. Hoje zera tudo, conforme o regulamento, e a definição de quem será a equipe campeã decorrerá da pontuação que será atribuída pelo painel arbitral. Então, quando eu digo que é um recorte, é porque a ideia aqui é a audiência. Então, qual vai ser a sistemática? O professor Guerreiro, juntamente com os demais árbitros, irá administrar essa audiência, concedendo inicialmente um tempo para a representante da requerida. Ela terá 10 minutos para fazer a sua argumentação quanto a aspectos processuais. Na sequência, 10 minutos para a outra parte, e depois 1 minuto de réplica, 1 minuto de tréplica. Terminado isso, passamos para a discussão do mérito, da questão principal ali, onde também teremos 10 minutos, na sequência 10 minutos, réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. E aí, terminado isso, está encerrada a competição e os árbitros vão deliberar. O que eles estão avaliando? Conhecimento jurídico, pesquisa, postura, oratória. Que interessante nessa semana jurídica. Terça-feira, nós estivemos, muitos assistiram, a presença da jornalista Sabina Simonato, falando da questão da comunicação, da oratória. O professor Marcelo Mauad, hoje cedo na palestra, pediu aqui a palavra e falou a respeito da importância de se treinar oratória, e isso é algo muito legal de se ver nessa competição. Nós fizemos algumas rodadas de teste, depois as rodadas já valendo, e a cada dia é um avanço notável. Até brincava com eles, vai chegar na final, está todo mundo ali no seu ponto melhor, porque vai ganhando experiência, vai ganhando tarimba. Então, a dinâmica é essa, é esse recorte. E, por último, então, o que eles estão discutindo, qual que é o caso, para que todos consigam acompanhar. Então, é um procedimento de arbitragem que foi instituído, então é um procedimento fora do Poder Judiciário, em razão de um contrato de franquia. A Sociedade Pampulha, que eles representam, e a Sociedade Atenas, que elas representam, celebraram um contrato de franquia, e nesse contrato constou uma cláusula arbitral. E como é de praxe, esse contrato continha uma cláusula de não concorrência, onde dizia, olha, a franqueada que elas representam não pode, durante a vigência do contrato e um tempo além, concorrer com os negócios que foram objeto do contrato de franquia, que envolvia, no caso, um restaurante destinado à comida mineira. Só que a sociedade delas acabou se tornando sócia de uma outra sociedade, não envolvida com a administração, não era majoritária, que envolvia alimentos, comida italiana. Tá? E aí, o outro lado, então, se sente lesado. E esse diz, não existe uma infração, efetivamente. Tá? Então, surge essa discussão de uma suposta concorrência desleal. Um lado entende que foi lesado por isso, o outro lado entende que é uma situação perfeitamente adequada de acordo com a legislação. Surgiu um conflito.
o lado de lá, requerente, tinha pedido inicialmente uma mediação, uma tentativa de uma solução amigável, não se resolveu, não foi frutífera, e aí instituiu-se o procedimento arbitral, onde eles pleiteiam o reconhecimento da infração contratual, pleiteiam uma indenização. Por essa razão, nós vamos ter dois tipos de discussão. Uma discussão de ordem processual, que serão os dois primeiros oradores, onde eles vão estar discutindo se é caso de arbitragem ou se não é, a questão da cláusula, essa abordagem, e depois a segunda discussão quanto ao mérito, se existe concorrência desleal, se não existe, por isso dessa dinâmica com dois oradores. Quando o tribunal declarar encerrada a audiência, eu vou pedir aí para os competidores retornarem ali ao espaço do NEPA, o tribunal vai deliberar a pontuação e depois vai nos informar o resultado final. É isso. Encerro aqui a minha participação, passo a palavra ao tribunal. Professor Luiz Fernando Guerreiro, a palavra, então, é sua. Boa sorte a todos os competidores. Boa noite. Vamos dar início à audiência arbitral envolvendo a Pampulha e Atenas. Eu sou Luiz Fernando Guerreiro, sou o presidente desse painel. Tenho ao meu lado a doutora Larissa, que é a árbitra. Acertei seu nome, né? Acertei. E doutor Marcel, também co-árbitro, e que pediu para dizer algumas palavras. Por favor, doutor Marcel. Obrigado, presidente. É só um pequeno à parte para dizer que, evidentemente, toda esta final da competição de arbitragem é dedicada à professora Elizabeth De Genari, por toda a família da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Obrigado por tudo, sempre, professor. Claro. E agora eu passo a palavra para a doutora Larissa, por favor. Já que o Marcel abriu o precedente, eu também vou usar 1 minuto para falar que a professora Elizabeth, na minha vida, é a grande responsável pelo meu gosto de processo civil e de arbitragem. Eu odiava processo civil durante toda a faculdade, e depois de 2 anos de formada, eu voltei à faculdade para fazer a pós-graduação com a professora e me tornei monitora dela. E ela me emprestou para o professor Carlos Elias, como monitora, para fazer um curso de arbitragem. E eu estava trabalhando no escritório com ela, quando eu fui chamada para trabalhar na Câmara. Perguntei para ela, na Câmara da Fiesp, no caso, perguntei para ela, o que você acha? Ela falou, eu não vou nem discutir com você. Você vai. Então, a professora Elizabeth é a grande responsável, com certeza, por eu ter entrado no mundo da arbitragem e pela minha paixão pelo processo civil e pela arbitragem hoje. Então, obrigada, professora. Mais do que justas homenagens e palavras, eu fiz as minhas durante a apresentação, não repetirei, mas fica o agradecimento, com certeza, e o reconhecimento por todo o trabalho que a professora Elizabeth desempenhou. Estamos aqui hoje, ela foi modesta na palestra dela, é por causa dela, sim, né? Eu sou testemunha da luta dela perante a comunidade arbitral, e sempre levando à faculdade, né? Era algo muito legal de se ver, todo o amor, todo o carinho, e quanta gente ela formou e foi referência. Então é digna de todos os reconhecimentos que estamos fazendo hoje, e serão poucos, com certeza. Bom, nós teremos o painel com previsão de 20 minutos para cada parte expor seus argumentos. Imagino que divididos em 10 para mérito, 10 para questões de jurisdição, mais 1 minuto para réplicas, né? e tréplicas. Né? Então, para dar início de fato ao nosso painel, eu perguntaria aos representantes da Pampulha. Antes, na verdade, de fazer essa pergunta, eu percebi que o Dr. Vitor, ele tem o sobrenome Cordeiro. E eu tenho que fazer uma revelação, porque a minha esposa também tem o sobrenome Cordeiro. E eu gostaria de saber se... E não é brincadeira, é verdade.
Eu gostaria de saber se de fato há alguma relação entre as famílias e se eu preciso exercer o meu dever de revelação e, eventualmente, até não participar do painel por conta desse vínculo. Pela requerente, nós afirmamos que não há nenhum conhecimento acerca do vínculo. Ok. Então, eu continuarei no painel, não há conflitos e não tenho que fazer nenhum dever de revelação. Que uma brincadeira, gente, mas o dever de revelação é a primeira coisa que o árbitro precisa se preocupar. Eu não sabia que o Vitor estaria aqui, muito menos que ele se chamava Cordeiro. Fiquei sabendo agora, então fiz a eventual revelação. Vocês têm alguma combinação sobre quem começará? A gente estabeleceu um modelo U, que inicia pela requerida procedimento, passa a requerente procedimento e depois os Depois méritos. inverte? Isso. Vamos ver se eu vou entender, mas vamos lá. Começa, então, com a doutora Ana Carolina, é isso? Falando de jurisdição. Ou de mérito? De jurisdição. Jurisdição. Quem falará de jurisdição por vocês? Você mesmo, Vitor. Tá bom. Logo, né, os outros falarão do mérito. Alguma observação? Então, doutora Ana, por 10 minutos, sujeito a algumas interrupções ou perguntas do painel, a palavra é sua, por favor. Uma boa noite a todos aqui presentes. Meus cumprimentos aos integrantes do Tribunal Arbitral, meus cumprimentos aos patronos da parte contrária. Meu nome é Ana Carolina Lourenço Santos e representarei a requerida Atenas Comércio de Alimentos LTDA nas questões processuais dessa arbitragem. Primeiramente, gostaria de promover uma breve síntese dos fatos. A Pampulha, restaurante e franchising LTDA, é dona da franquia Aroma Mineiro e estabeleceu um contrato de franquia com a Atenas, em que permitia a requerida explorar, em seu estabelecimento localizado em São Bernardo do Campo, a identidade visual e o know-how da franqueadora. Entretanto, deu-se início a um conflito quando a Pampulha tomou conhecimento que a Atenas era mera sócia cotista da Sociedade Verona Alimentação LTDA, a qual tem unidades em São Bernardo e é especialista em comida italiana. Atualmente, a Atenas não apresenta mais qualquer tipo de vínculo com a Sociedade Verona, em razão da venda de suas cotas. Porém, Pampulha alega que a Atenas infringiu a cláusula de não concorrência do contrato de franquia, devendo indenizá-la pela conduta. Entretanto, Atenas nega a existência de infração, uma vez que a cláusula em pauta expressava a abusividade, ao restringir a atuação da requerida em todo o território brasileiro. Dessa forma, deu-se início a uma solução extrajudicial de conflitos baseada na cláusula 28ª do contrato de franquia. Nesse contexto, dou início à exposição dos argumentos processuais da requerida. Membros deste tribunal arbitral, a requerida Atenas vem apontar a presença de incontestáveis contradições em meio à estipulação formal do contrato de franquia em questão, bem como dispor a respeito das seguintes pautas: a caracterização do contrato de franquia como um contrato de adesão e as condutas ensejadoras de nulidade na cláusula extrajudicial de conflitos pela requerente. Pois bem, em relação ao primeiro tópico, considerando que um contrato tido como paritário é fruto de negociações individualizadas entre as partes, que visam um entendimento e intervenção igualitária em meio às disposições contratuais, é cristalino que essa não é a natureza do presente instrumento. Em nenhum momento foi promovida uma conduta leal e transparente pela requerente, a requerida, no quesito de viabilizar modificações ou negociações ao conteúdo constante da minuta que recebeu da requerente. Logo, a requerida não dispõe das mesmas capacidades contratuais que a proponente do instrumento.
Dessa forma, a inexistência... Doutora, eu gostaria de uma informação. No caso, consta nos autos que a franqueadora disponibilizou à franqueada 30 dias de antecedência à celebração, a minuta. E consta também discussões sobre outras cláusulas. A doutora poderia especificar o porquê que esse seria um contrato de adesão, se vocês tiveram 30 dias para negociar? Conforme colocarei em breve na minha exposição, acreditamos que seja um contrato de adesão porque, apesar desses 30 dias para a análise da minuta terem sido disponibilizados, não foi em nenhum momento viabilizada modificações à minuta pela requerente. Ela produziu a minuta, entretanto, nunca viabilizou a requerida que poderia fazer modificações nela. Mas, doutora, imagino tem havido uma interação entre as partes. A franqueadora, né, disse que não alteraria aquela minuta. Imagino que a sua cliente tenha sido assessorada e tinha, me parece, a opção de não seguir com essa franquia. Seguiu por quê? Seguiu porque, em sua condição de economicamente mais fraca em relação à requerente, a franqueada entendeu que ela perderia muito com os lucros que o negócio poderia propiciá-la. Dessa forma, ela decidiu anuir. Então, Entretanto, ela se caracteriza como aderente. Mas ela mensurou o lucro, então. Ok. Sim, senhor. Entretanto, a requerida não dispõe das mesmas capacidades contratuais que a proponente do instrumento. A inexistência de discussão própria entre as partes em relação ao conteúdo contratual trata-se do motivo mais significativo pelo qual a requerida caracteriza-se como aderente. Na perspectiva do renomado autor Carlos Alberto Carmona, conceitua-se o contrato de adesão pela desigualdade entre as partes contratantes, quando uma parte, o policitante, impõe à outra, o oblato, as condições e cláusulas que previamente redigiu, de forma a inviabilizar discussão a respeito do teor do contrato e suas cláusulas. Nessa ocasião, o oblato cinge-se a anuir a proposta do policitante. Consequentemente, inferem-se os esforços da requerente em manter a requerida em sua mera condição subordinada, ao exercer seu papel enquanto policitante. No mais, o renomado autor citado anteriormente ainda aponta: tais contratos supõem, antes de mais nada, a superioridade econômica de um dos contratantes, que fixa unilateralmente as cláusulas contratuais. Afere-se, assim, a superioridade econômica de Pampulha, pois essa tratou por apresentar à aderente Atenas a minuta do contrato de adesão. Porém, não cabe a Pampulha a expectativa de sair impune ao inobservar as medidas da lei que se responsabilizam por equiparar a situação das partes no contrato por adesão. A Atenas, em sua posição de oblato, são reservadas garantias a fim de que sua adesão não seja prejudicial aos seus negócios em nenhum aspecto. Isso se baseia através da disposição do Código Civil de 2002, como no artigo 423, que aponta: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Ao estabelecer que a interpretação a ser acolhida em contratos de adesão deve ser aquela mais favorável ao aderente, Pampulha ignora deliberadamente as ambiguidades deixadas por sua redação nas cláusulas do contrato de franquia, visando prejudicar Atenas no estabelecimento de seus negócios externos. Sob essa ótica, inicia o segundo tópico da requerida. Senhores árbitros, diante da realidade de contrato de adesão, podem-se constatar vários problemas implícitos, os quais levariam a justificar a nulidade da cláusula extrajudicial de conflitos.
no contrato de franquia em pauta, como, por exemplo, a falta de negrito na assinatura da requerida e a imprecisão de sua escrita ao estipular que será feita obrigatoriamente mediação ou arbitragem conforme necessário. Doutora, eu tenho 2 pontos. O primeiro é que, embora não tenha sido negritada a cláusula, consta nos autos que foi exigida a assinatura especial da sua cliente. E o outro ponto, eu gostaria que você endereçasse esse ponto. O outro ponto é que aqui nossa cláusula diz mediação ou arbitragem, por que esse tribunal não deveria considerar que é uma cláusula escalonada, uma vez que já houve a mediação? Primeiramente, em relação ao negrito, doutora. A lei de arbitragem dispõe em seu artigo 4º, parágrafo 2º, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. A perspectiva da requerida, entendemos que o negrito ele é essencial para estabelecer que estamos diante de um contrato de adesão. Segundamente, apesar de a cláusula ela deixar em vista todos os procedimentos, conforme a eleição de foro, na cláusula 29ª, abre a interpretação a frase arbitragem ou mediação, uma vez que pode ser entendido que só seria viável a consecução de mediação em uma hipótese ou arbitragem em uma segunda hipótese, as duas separadamente. Logo, a requerida entende que não deve se conceder uma arbitragem forçada diante dessa imprecisão e ambiguidade na redação da cláusula. Doutora, eu pediria que a senhora concluísse, tendo em vista o tempo esgotado. Então, certo. Encaminhe sua conclusão, por favor. A fim de oferecer conclusão à parte processual, peço que o Tribunal Arbitral dê provimento aos pleitos da requerida por declaração de improcedência aos pedidos de Pampulha e declaração de nulidade à cláusula de resolução extrajudicial de conflitos formulada por Pampulha. Obrigada. Muito obrigado. Passo aqui diretamente a palavra ao Dr. Vitor, né, que falará sobre a jurisdição pela Pampulha. Por favor. Perfeito. Muito obrigado. Meus cumprimentos aos senhores e à senhora árbitra, aos patronos da contraparte e aos presentes nessa oportunidade. Me chamo Vitor Cordeiro, represento os interesses da Pampulha Restaurantes e Franchising LTDA e nos próximos minutos defenderei as questões de procedimento, de modo a demonstrar a plena competência desse tribunal para dirimir a presente controvérsia. Como necessária e breve análise factual, o presente conflito ele se origina de uma celebração de um contrato de franquia entre a Pampulha, franqueadora, e a Atenas, franqueada, de maneira a respeitar os requisitos legais. Aos 30 dias anteriores à assinatura do contrato, a Pampulha ofereceu a Atenas o circular de oferta de franquia, que doravante peço a gentileza de chamar apenas de COF. E logo de maneira subsequente, as partes revisitaram seus acordos, e entre as cláusulas que foram incluídas, destaca-se a cláusula 28ª, que estabelece que esse tribunal é o único competente para dirimir toda e qualquer controvérsia derivada do presente contrato. Portanto, cabe à requerente rebater um a um os pontos levantados pela requerida, de modo a demonstrar que a cláusula compromissória observa todos os requisitos legais para sua validade e eficácia. Para isso, demonstrará que maiores formalidades para sua celebração somente seriam necessárias caso se tratasse de um contrato por adesão, o que não é o caso nos autos. Será amplamente demonstrado, e para isso, demonstraremos, em primeiro lugar, que o contrato de franquia não é um contrato típico. Em segundo lugar, que o caráter adhesionista de um determinado contrato se verifica através das técnicas investidas em sua celebração e não da matéria presente em determinado instrumento contratual, e que as partes, em comum acordo, revisitaram os termos do circular de oferta de franquia, não havendo qualquer requisito para que se possa conferir ao contrato o caráter adhesionista. Sanada a necessária introdução, ilustre tribunal, cabe destacar que o circular de oferta de franquia nada mais é do que uma garantia legal à ciência das partes acerca das
informações necessárias para que se compreendam o negócio jurídico a ser celebrado. Em que pese o artigo 2º da Lei de Franquias estabelecer um rol de informações, não há qualquer óbice dentro da lei especial para que se negociem outros termos e para que se estabeleçam entre as partes condições para adaptar determinar os termos do COF ao negócio jurídico em particular. Isso justamente por conta da atipicidade do contrato de franquia. Referida atipicidade já foi verificada por Fábio Lhó Coelho, que dispõe em sua obra que a lei brasileira sobre franquias não confere tipicidade ao contrato. Prevalecem entre franqueador e franqueado as condições, termos, encargos, garantias e obrigações exclusivamente previstos no instrumento contratual entre eles firmados. Procura apenas a lei assegurar ao franqueado o amplo acesso às informações indispensáveis à ponderação das vantagens e desvantagens relacionadas ao ingresso em determinada rede de franquia. Portanto, é verificado que o circular de oferta de franquia nada mais é do que uma garantia legal à ciência das partes dessas informações. O caráter adhesionista deve ser observado a partir da entrega do circular de oferta de franquia, visto que, a partir desse momento, as partes podem negociar e alterar seus termos para se adequar ao negócio jurídico em particular. Nesse sentido, ilustre tribunal, cabe destacar que o caráter adhesionista de um contrato já foi analisado por Orlando Gomes, que estabelece em sua obra que o que caracteriza o contrato de adesão propriamente dito é a circunstância em que aquele a quem é proposto não pode deixar de contratar, porque tem a necessidade de satisfazer um interesse que, por outro modo, não pode ser atendido. Portanto, ilustre tribunal, verifica-se que o caráter adhesionista é conferido àqueles contratos que existe uma hipossuficiência, bem como trouxe a requerida, mas que gere como resultado uma verdadeira impossibilidade negocial, um acatamento puro e simples dos seus termos. Curiosamente, a requerida cita Carlos Alberto Carmona, que nas páginas 106 de sua obra Comentários à Lei de Franquia, analisou e nos permite uma interpretação Comentários à lei de arbitragem. Sim, né? me desculpa. Eu não conhecia esse. Não, de repente claro. ele tinha comentado. Comentários à Lei de Arbitragem. Ele nos permite uma análise precisa do que o parágrafo 2º do artigo 4º requer quando ele diz sobre um contrato de adesão. E ele coloca, no trecho subsequente ao apresentado pela requerida, que o contratante economicamente mais fraco manifesta seu interesse, seu consentimento, aceitando pura e simplesmente as condições gerais impostas pelo outro contratante. E, nesse sentido, logo de maneira subsequente, ele coloca 3 requisitos claros para que se configure um contrato de adesão, que são a oferta pré-determinada, uniforme e rígida. Portanto, ilustre tribunal, cabe à requerente chamar atenção ao parágrafo 8º, logo de maneira anterior à cláusula 28ª nos fatos, que indica com clareza que as partes inseriram de comum acordo a cláusula 28ª no contrato, além de outras alterações havidas do circular de oferta de franquia, como a inclusão da cláusula 15ª. Portanto, referida inclusão de comum acordo nos remete à lição de Carlos Alberto Carmona, não sendo crível conferir uniformidade a uma cláusula que foi alterada pelas partes para se adaptar a um negócio jurídico em particular, não sendo possibilitada o caráter de rigidez a um contrato que, pela própria natureza dos fatos, foi alterado pelas partes e também pela própria ambiente de negociação havido entre as partes, não se pode conferir a sua pré-determinação. Doutor Vitor, desculpa a interrupção. Não sei se eu estou acompanhando totalmente a linha de argumentação, na medida em que o doutor está estabelecendo uma conexão entre a tipicidade ou tipicidade contratual e a questão do contrato por adesão. Na sua fala, o doutor também mencionou a doutrina de Orlando Gomes, né, um autor por todos respeitado, mas uma passagem um pouco complicada, não é? Vinculando a questão da hipossuficiência meramente econômica, o caráter econômico, que não me parece assim tão essencial também para a caracterização do contrato por adesão. O doutor
poderia talvez esclarecer um pouco melhor essa questão do grau de predeterminação que ocorre nas franquias em geral e que, de alguma forma, talvez esteja presente nessa situação também. Só um aprofundamento nesses pontos, se possível, por favor. Com a máxima vênia, ilustre árbitro, o próprio comentário nos contratos de franquia em geral demonstra a necessidade de se estabelecer que o contrato é atípico, porque ele pode ser alterado pelas partes, e nos fatos, de fato, foi. Então, nesse caso, se demonstra a necessidade de se esclarecer que o contrato de franquia é atípico, e que E quanto à questão de Tudo bem, mas o contrato atípico não pode ser celebrado pelo procedimento da adesão? Exatamente. A partir disso, se demonstram os 3 requisitos elencados pelo Carmona. O requisito da uniformidade, da rigidez e da pré-determinação. Todos esses requisitos não foram observados no caso, e assim como eu reitero, o requisito da rigidez ele é alterado pela própria realidade dos fatos, visto que as partes incluíram mais de uma vez cláusulas ao circular de oferta de franquia. A pré-determinação ela não se demonstra também pela realidade dos fatos, visto que as partes incluíram de comum acordo a cláusula 28ª, bem como a uniformidade não pode ser convencionada, visto que foram cláusulas específicas, e pela própria natureza da cláusula, por exemplo, de não concorrência, que não é crível que você possa estabelecer uma cláusula de não concorrência, uma cláusula de exclusividade também a requerida, a mais de uma requerida no mesmo setor. Há uma cláusula de exclusividade que foi imposta também, e ela não é crível que possa ser conferida a mais de uma franqueada. Nesse sentido, ilustre tribunal, verifica-se que o parágrafo 2º do artigo 4º da lei de franquia tutela apenas os contratos por adesão. O que não se verifica no presente caso é a assinatura em apartado se demonstrou mera formalidade, mera garantia formal entre as partes e uma forma de reiteração da vontade das partes em submeter o conflito ao presente tribunal arbitral. Dessa forma, cumpre rebater os argumentos trazidos pela requerida, importando que a mediação foi negada. Então, as hipóteses trazidas por ela, das hipóteses trazidas, só uma se torna possível, que é o conhecimento por esse ilustre tribunal, e que a eleição de foro não pode ser colocada como algo que conflite com a cláusula arbitral, visto que existem competências diversas que devem ser respeitadas e devem ser elegidas também. Eu agradeço pelo tempo e devolvo minha palavra à mesa. Doutora Ana, o seu minuto para réplica, por favor. A requerida acaba de afirmar que o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem não se colocaria nas condições do presente contrato de franquia. Entretanto, a própria requerente exigiu que a requerida fizesse a formulação de uma assinatura especial. É evidente que a requerente ela consente de que se trata de um contrato de adesão e está agindo de maneira tendenciosa. Muito obrigada. Doutor Vitor, o seu minuto para a tréplica. Bom, já restou devidamente demonstrado que todos os argumentos trazidos pela requerida foram devidamente rebatidos. Há de se reiterar que não há vício formal algum, sendo certo que a assinatura em apartado foi mera reiteração da vontade das partes em submeter o conflito ao tribunal arbitral, que o contrato não ostenta nenhum requisito para ser considerado como adesão e que há, na realidade dos fatos, e a inalteração do contrato não conflita com a própria realidade dos fatos que aqui se trabalha, bem como não há qualquer hipótese prevista na cláusula que não foi devidamente sanada pela requerente com a proposta de mediação. Nesses termos, eu agradeço pela palavra e devolvo a mesa. Alguma questão? Então, encerramos a discussão sobre jurisdição e agora daremos início à discussão de mérito. Começaremos com a doutora Camille ou com a doutora Camille? Então, a senhora terá 10 minutos, seguidos de 10 minutos de exposição, depois 1 minuto para réplica e tréplica. Por favor, a palavra é sua.
Boa noite, Tribunal Arbitral. Boa noite à contraparte e aos demais presentes. Eu sou a Camille e neste ato defenderei a Pampulha em face de Atenas, sendo ambas sociedades empresárias de direito privado. Inicialmente, já chamo a atenção do Tribunal Arbitral para o principal fato deste caso. As partes estabeleceram um contrato de franquia e nesse contrato havia uma cláusula de não concorrência que foi violado, tendo como a obrigação de não fazer por parte de Atenas, isso de acordo com o artigo 251 do Código Civil. A Pampulha, sendo uma sociedade e empresária de direito privado, titular dos restaurantes Aroma Mineiro, tendo uma série de franquias espalhadas pelo Brasil, ela também, em outubro de 2022, ela celebrou um contrato de franquia com a Atenas, dando a ela a autorização para que a Atenas seja responsável por um desses restaurantes, Aroma Mineiro, com exclusividade no município de São Bernardo do Campo, e ambas as partes concordaram com os termos do contrato, assinando-os. A Lei 13.999 de 2019 estabelece que os contratos de franquia abrangem uma série de serviços essenciais para o sucesso do empreendimento e não se limita ao uso de marca. Com isso, a Atenas se comprometeu a não explorar negócios concorrentes durante a vigência do contrato, estipulado por mais de 5 anos, subsequentes ao seu término. Em março de 2023, a Atenas se juntou com outra sociedade empresária, juntamente com o senhor Nelson, e constituíram a Sociedade Verona, titular dos restaurantes Massa, que é uma comida italiana. Através disso, foi violado a cláusula de não concorrência presente no contrato, porque infringiu a obrigação de não fazer. E, de acordo com o Dr. Paulo Lobo, a obrigação de não fazer, que estabelece que o devedor ele optou em fazer a cláusula por livre vontade. Essa violação requer consequências jurídicas por infringir o compromisso contratual. E ressaltando, né, por que essa cláusula ela é válida, senhores? Essa cláusula ela é válida porque ela não é e nunca será abusiva. Ela protege os interesses da parte Pampulha e das duas partes também, de forma legal, e proíbe as atividades concorrentes ao indevido uso de estratégia comercial. Doutora, eu tenho uma dúvida. Eu até entendo que não se queira misturar comida italiana com comida mineira, afinal, frango com polenta é o prato nacional aqui de São Bernardo do Campo. Mas, nesse caso, uma cláusula tão abrangente no Brasil inteiro, ela se justifica? Existiam unidades fora de São Bernardo? Como é que era a relação fática com os limites contratuais? Eu confesso que eu estou um pouco confuso. Então, doutor... Só para complementar a pergunta, a abusividade não se daria no fato de que vocês dão exclusividade apenas para São Bernardo, para que eles explorem a atividade, mas exigem uma não concorrência em território nacional? E desculpe, mas também eu vou complementar. Para o conceito de concorrência, né? Onde haveria aí a concorrência entre no que né, de alguma forma interferiria ao restaurante de massa italiana, não é, com o restaurante de comida mineira. Primeiramente, eventualmente, eu provavelmente vou pedir que repitam as perguntas. Respondendo às perguntas dos senhores, que são parecidas, né? A Pampulha, ela tem uma série de franquias no Brasil inteiro, e ela concedeu a Atenas exclusividade no município de São Bernardo do Campo, ela atua ali. Mas também Atenas tem exclusividade no município de São Caetano do Sul, Santo André e Diadema. E, doutor, a concorrência, ela vai se estabelecer por quê? Ainda que a culinária ela seja distinta e ambas servem bebidas, elas servem ao mesmo tipo de clientela, aos trabalhadores da região, aos estudantes, ela vai servir também aos visitantes que promovem visitar a cidade. E essa clientela, o consumidor, ele sempre vai procurar o que melhor cabe para ele, o que melhor lhe agrada. Então, ele vai procurar
um sabor degustativo do alimento, ela vai procurar um melhor valor, a localização, o atendimento também. Isso desempenha um papel crucial para a escolha do consumidor. Por quê? De acordo com o pesquisador Alexandre Barbosa, são praticamente inúmeros fatores para a escolha do consumidor. Inclusive, a estratégia comercial, o know-how, ele é isso. Ele desempenha a função, né? Olha, nós vamos, vai ser estipulado esse tipo de alimento, vai ser estipulado esse tipo de valor. Então, reiterando que, pela validade dessa cláusula, ela também não deve estabelecer o dever de confidencialidade das partes e guarda pela boa-fé contratual que valida a autonomia de vontade das partes. Essa boa-fé contratual, ela se dá pelo princípio da intangibilidade contratual. Por quê? Esse princípio, ele estabelece que os contratos, eles devem ser cumpridos e devem ser respeitados conforme a assinatura das partes. E essa autonomia de vontade que as partes estabelecem, elas têm liberdade, mas a partir do momento que você fecha contrato com outra pessoa, você tem que ter a boa fé de seguir esse contrato. Também, em validade dessa cláusula, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele estabelece 3 requisitos para essa validade, que é a abrangência geográfica, que abrange em todo o território nacional, dando o interesse legítimo da Pampulha em proteger os seus demais fornecedores. O segundo requisito é a delimitação temporal, que estabelece o tempo de 5 anos consecutivos, protegendo os significativos interesses da sua marca em expandir os seus negócios. E o terceiro requisito é a delimitação material, que estipula uma abrangência comercial de uma concorrência direta à rede Aroma Mineiro, né? Essa concorrência direta, como havia comentado, é pela clientela, e também ela colocou o seu estabelecimento a menos de 2 quilômetros de distância. Então, a gente considera que praticamente são vizinhos, né? E, potencialmente, ela tenha usado essa expertise comercial. Senhores, essa expertise comercial, tendo em vista que, potencialmente, a Atenas tenha transferido o seu conhecimento, a sua estratégia comercial à Verona, à Rede Massa, não se podendo provar que a requerida usou, a gente estabelece o princípio do dano in re ipsa, que vem do latim da própria coisa, sendo que aquele que se identifica e se materializa do próprio fato posto em debate, de forma que se dispensa a necessidade de comprovação. Diante desses fatos, doutores, precisa ser urgentemente reparado pelos danos causados, e a saída da requerida não se mostra suficiente, tampouco satisfaz a reparação civil pelos danos sofridos, isso de acordo com o artigo 251 do Código Civil. E concluindo, já finalizando, o Tribunal Arbitral, nós pedimos que reconheça a validade dessa cláusula em face do dano in re ipsa e pedimos a condenação pleiteada da requerida pela deslealdade contratual e pelos danos causados, tendo em vista que Pampulha teve um longo período de tempo para dar os seus significativos esforços e, em menos de 6 meses, se vê prejudicada pela deslealdade da requerida. Isso é tudo. Muito obrigada pela palavra. Muito obrigado, doutora. Já passo a palavra para a doutora Luana. Seus 10 minutos, por favor. Obrigada. Boa noite, membros do tribunal. Tá ligado? Acho que sim. Boa noite, membros do tribunal. Boa noite a todos. Meu nome é Luana Russo Viudes, represento a requerida na parte de mérito, juntamente com a minha colega Ana Carolina. Eu tratarei mais precisamente da cláusula 15ª, que é a cláusula de não concorrência. E, perante isso, eu digo ao tribunal que a parte contrária, ela pretende convencer o tribunal de que uma suposta infração a essa cláusula ocorreu e que ela, além de afirmar ser válida, quer ainda receber uma indenização por conta disso. Eu vou tratar de alguns pontos aqui para embasar os argumentos que eu levantarei.
sendo eles a inexistência de concorrência entre as sociedades e, consequentemente, de concorrência desleal, a inexistência de infração à cláusula 15ª, não havendo direito à indenização por parte de Pampulha, e, em terceiro, a mera atuação como sócia cotista na Sociedade de Verona. Referente ao primeiro tópico, eu gostaria de abordar uma temática de grande relevância aqui, que é para destacar essa falta de inexistência de concorrência. Esse tópico se chama mercado relevante. Ele tem duas dimensões, uma dimensão geográfica e uma dimensão de produto. Pela dimensão de produto, a gente vê que elas têm propostas distintas e finalidades distintas, sendo incoerentes entre si a finalidade de produtos. Também elas têm produtos finais incompatíveis, insumos também. Esse ponto é de grande relevância quando a gente para pensar que a gastronomia mineira, quando a gente fala dela, nos remete a pratos mais clássicos, como um frango ao molho, sobremesas como um doce de leite. Enquanto a gente para pensar numa gastronomia italiana, ela já está nos remetendo a pratos mais tradicionais da culinária italiana. Então, massas, um vinho. Isso já nos demonstra significativamente a diferença de propostas. Mas não somente isso. Se a gente entrar num caso mais concreto para trazer algo mais palpável a essa fala, eu gostaria de falar de um ato de concentração que ocorreu entre o grupo Coca-Cola e a marca Mate Leão, em que o CAD estava envolto, não é o caso presente, mas que foi definido um mercado relevante. Esse mercado relevante, estipulado pelo CAD, entendeu-se que era de chás e mates, que não estabelecia uma concorrência entre o grupo Coca-Cola e a marca Mate Leão, podendo sim ter essa aquisição por parte do grupo. Porém, foi levantado um ponto nesse ato de concentração em que o grupo Coca-Cola tinha uma parceria com o grupo Nestlé, com uma marca Nestea, que produzia chás, que foi feito, então, um TCD, um termo de compromisso de desempenho, que seria desfeita essa parceria para que o grupo Coca-Cola adquirisse a marca Mate Leão. Fazendo uma analogia a isso, a gente percebe que, no caso, são ambos do ramo de bebidas, e aqui ambos do ramo alimentício, mas tem distinções entre si, não estabelecendo, não vinculando o mesmo mercado, mesmo que ambos sejam do ramo alimentício. Doutora, a doutora mencionou a falta de concorrência na compra de insumos. Eu queria que a doutora elaborasse um pouquinho mais, porque, para mim, honestamente, os insumos acabam sendo o mesmo, né? Os dois vão farinha e outros insumos que são os mesmos. Quando a gente estabelece uma concorrência, principalmente alegada, que é uma concorrência desleal, a gente estaria estipulando que ele tem um desvirtuamento da clientela perante isso. E quando a gente fala dos insumos, podem ter ingredientes, sim, que são semelhantes, como em qualquer culinária. Por exemplo, se a gente levantar o alho, quantos alimentos vão estar utilizando o alho? Mas o ponto central é qual o produto final. Quando a gente está falando dos insumos, nós levantamos o questionamento de podem, sim, estar usando do mesmo ingrediente em casos semelhantes, mas não quer dizer que eles vão comprar do mesmo fornecedor, que vão estar estipulado da mesma maneira em diversos ramos. Agora, na dimensão geográfica desse mercado relevante, a gente vê aqui uma má-fé da parte contrária ao restringir a exploração de Atenas em todo o território, quando ela fala que a cláusula 15ª está estabelecida e válida por todo o território brasileiro. Uma vez que, se a gente vê casos concretos aqui, como a decisão da primeira Câmara de Direito Empresarial em um agravo de instrumento, que determinou que, quando tem uma proibição ampla e genérica, que foi o presente caso, porque em todo o território nacional... Doutora, perdão, quem que é o relator dessa decisão? Perdão, eu não anotei aqui. Tá bom. Ela resultaria numa proibição ampla e genérica,
ultrapassando, assim, lindes constitucionais e legais estabelecidas. E a gente, vendo o presente caso, poderíamos aplicar esse entendimento, mas não somente isso, como a gente veria também estando sobre uma perspectiva também de infração da livre concorrência e livre iniciativa estipuladas em nossa Constituição Federal, porque estaria restringindo a atuação de Atenas em todo o território nacional. Ainda que não fosse em todo o território nacional, o fato é que o restaurante foi construído a 2 quilômetros da franquia. Eu não posso te falar que foram 2 quilômetros, porque no presente caso ele só estipula que era na Rua Lucas e na Avenida Quente, mas ok. Quando a gente pensa em locais completamente distintos, se a gente colocar num caso concreto, eu estou saindo do meu serviço, vou almoçar, eu levaria um tempo médio, grande, exacerbado até mesmo, para chegar em um local, e se eu fosse ter realmente uma concorrência, quanto tempo ele não levaria até chegar no próximo local? Então, a gente vê essa discrepância. Mas, doutora, a senhora não acha que é um tanto quanto exagerado? Eu, particularmente, até mencionei aqui a pergunta sobre uma extensão muito ampla, quer dizer, território nacional com unidades em 4 cidades aqui, cidades importantes, tal. A não ser que, né, venha aquele entendimento de Curitiba é meu país, aqui o ABCD é meu país. Agora, essa proximidade também não é complicada no aspecto da concorrência? Primeiramente, que já ficou claro que em mercado de produtos... É que não ficou claro. Tá, não, em mercado de produtos, é somente isso. No mercado de produtos, que tem essa distinção. Agora, no quesito geográfico, que é o ponto levantado, eu acho que é de pensar, assim, num caso concreto para ficar mais palpável essa discrepância de proximidade alegada. Por quê? Quando a gente fala de proximidade, eles estariam tendo uma concorrência se fosse, por exemplo, dentro de um shopping, que estão ali perto entre si, e uma pessoa está no mesmo ambiente, escolhendo onde se alimentar. Agora, quando a gente fala de avenidas distintas, a gente tem públicos, locais distintos. Quem está mais perto da Lucas provavelmente vai almoçar nesses locais. Quem está mais perto da Kennedy vai estar estabelecido mais nesse... Doutora, já que a gente está trazendo... Desculpa. Desculpa. Agora você se resolve. Não. Pode falar. Não. Fale. Que é isso? Pelo amor de Deus. Já que a gente está trazendo uma situação hipotética, eu gostaria de mencionar que o iFood tem um raio de 10 quilômetros para entrega. E o iFood é uma realidade para todo mundo hoje. Então, numa situação hipotética de vocês dois estarem presentes no iFood, eu poderia, de fato, escolher vocês dois como se eu estivesse num shopping. Mas quando a gente pensa no iFood, a gente está pensando que eu vou escolher uma comida mineira. Eu estou estabelecendo, porque eu estou olhando ali, tem várias opções, mas eu estipulo o que eu quero comer. Minha pergunta é na mesma linha, doutora Luana, assim, de forma muito direta. A requerida realmente entende que, do ponto de vista teórico, não há essa possibilidade de atração, de captar a clientela? Alguém queria escolher, a despeito da distinção dos tipos de alimento. Tudo bem quanto a isso, já falamos dos insumos também, mas pensando na clientela, não é? Que não pode ocorrer, pelo menos em hipótese, essa captação, nesse caso, é uma pergunta em complementação mesmo, né? Que realmente estão livres dessa possibilidade teórica de haver essa captação, o que é tão importante aqui para a noção da concorrência efetiva? Não concorre mesmo? Quando a gente está levantando esse ponto de quantas pessoas poderiam trocar um alimento por outro, ainda mais em locais que não estão dentro do mesmo local em si, não estão nas mesmas avenidas, que é o caso, a gente estaria levando para um caminho que nos remete a casos em que tem concorrências que são estipuladas em parâmetros mais do alimento e parâmetros geográficos, certo? Nesses parâmetros geográficos, que é a pergunta, eu acredito que não há
a possibilidade de eu atrair uma clientela em que está em outro destino, porque eu não vou conseguir ir, voltar e decidir entre os dois, por causa que não é cabível pelo tempo percorrido de um local a outro, e ainda remeter essa clientela, porque se uma pessoa ela vai perder um tempo de deslocamento, ela já vai consciente do que ela vai querer buscar. Ela pode dar continuidade. Doutora, por favor, conclua, tendo em vista que seu tempo já se esgotou. Tá. O segundo ponto levantado é uma pretensão indenizatória pela outra parte, e que ficou claro que não há uma infração da cláusula 15ª. E destacamos ainda aqui que a Pampulha ela não estipulou em nenhum momento quais foram os danos alegados que sofreu. Ela simplesmente requer uma indenização, mas não levantou os pontos de danos. E pelo artigo 944 do Código Civil, ele diz que os danos o dano se mede pela extensão dele. Então, quando ela não demonstra em nenhuma hipótese quais são esses danos, fica incabível a gente colocar no presente caso. Ainda, essas alegações levariam a uma implicação de prática de concorrência desleal, que o principal ponto seria um desvirtuamento dessa clientela, que até mesmo é levantado que num recurso especial do STJ, em que esses usos de esforços antiéticos resultaria no empobrecimento do concorrente. E se a gente pensar no caso, a Atenas continua com a franquia e ela fazia parte da sociedade, que não faz mais. Não seria vantajoso para ela desvirtuar sua própria clientela para o outro, a outra sociedade a qual ela nem mais é pertencente. E eu ainda corroboro com essa perspectiva, citando o advogado Gabriel de Blasi, que ele fala que a exploração da franquia é um empreendimento comercial sujeito a riscos, estando o franqueado sujeito a eles. Então, é o franqueado que assume o ônus do sucesso ou do fracasso, não sendo de interesse da franqueada desvirtuar a sua clientela para o outro negócio que nem mais pertencente ela é. Ainda, Doutora, por favor, conclua. A senhora está expondo a sequência do seu argumento. Como terceiro ponto, para a gente finalizar, eu quero levantar que ela atuava nessa sociedade simplesmente como sócia cotista. Ela não atuava como sócia administrador, que desde o início era o Nelson Mariano que exercia esse papel. O que corrobora ainda quando Silvio Venosa e Cláudia Rodrigues, em seu livro de Direito Empresarial, diz que o poder de administrar não decorre da condição de sócio, não exercendo esse papel em nenhum instante na Sociedade Verona. E a fim de oferecer uma conclusão aos pleitos, eu gostaria de pleitear e declarar a improcedência dos pedidos de Pampulha, declarar a inexistência de infrações à cláusula de não competição, o reconhecimento da abusividade da cláusula de não concorrência e nulidade à cláusula de não concorrência. Obrigada. Doutora, foi colocado pela contraparte a questão do dano em ré ipsa. Quer dizer, a violação da cláusula em si dispensaria a prova do prejuízo. Eu pediria só um último esclarecimento quanto a esse ponto, não é? A doutora expôs dizendo que não houve prova do prejuízo específico, mas que a proceder esse argumento não seria exatamente necessária. Algum comentário sobre esse ponto? Eu levanto o ponto da gente estar num contrato de adesão. Num contrato de adesão, a gente coloca uma hipossuficiência da parte, sendo levantado e sendo feito todas as interpretações a favor da requerida. Então, eu acredito sim que eles tenham que provar o dano, até porque, se for levantar pelo Código Civil, o artigo que eu citei anteriormente, ele já deixa claro que deve se medir pela extensão do dano, devendo provar esse dano. Doutora Camille, seu minuto para réplica.
Bom, doutores, a requerida diz que ela alega que não tem dano, mas como que ela pode dizer isso se nós estamos debatendo aqui uma propriedade intelectual, sendo que a estratégia comercial e o know-how é o principal fato detido aqui, que possivelmente foi violado. Não havendo concreta certeza desse dano, a gente introduz o dano in re ipsa, que o Tribunal de Justiça do Poder Judiciário, pelo relator Araldo Teles, os prejuízos materiais são presumidos em vez de que a interpretação doutrinária e a jurisprudência é no sentido de que a reparação material do ato da violação da propriedade industrial ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação de dano. E também não tem nenhum tipo de hipossuficiência, porque ambas são sociedades empresárias do mesmo patamar. Muito obrigada pela palavra. Doutora Luana, por favor. Quando a parte contrária alega a utilização de know-how e técnicas nos estabelecimentos massa, que a Atenas fazia parte, ela estaria implicando que seria cabível essa utilização. Só que, por todas as estipulações já expostas até o presente momento, não é factível, porque ambos são de distinções explícitas em sua identidade visual e até mesmo nos seus produtos finais. Muito obrigado. Algum ponto? Então, concluímos as exposições, réplicas e tréplicas. Salvo engano, pediria que vocês tomassem seus lugares na plateia e passaremos aqui as deliberações. Eu acho que sim. Para cá, pouco importa, mas sobra muito tempo. De algum lado. Bem, enquanto o tribunal está ali discutindo, só para que todos aqui entendam, o mais adequado seria, se tivéssemos mais tempo, que o tribunal fosse para um ambiente mais reservado, pudesse conversar com calma, justamente porque eles têm agora uma ficha de avaliação, como em todas as demais etapas da competição, e vão atribuir pontuação para os 4 competidores a partir dos elementos que eles verificaram. Então, a gente está aguardando que eles vão preencher essa ficha, fazer a consolidação, e a nota é atribuída pela avaliação global, ou seja, somando os 2 competidores, no caso, aquela que tiver a maior nota vai ser declarada campeã. Eu só ressalto o seguinte, até falo aqui pessoalmente com o pessoal todo do NEPA, né? A equipe campeã só tem uma, porque é uma competição, né? 2 ficaram no caminho, naturalmente uma vai ser a campeã. Mas digo aqui da minha parte, muito orgulhoso de ver o que eu assisti essa semana, campeã tem uma equipe, mas vencedores eu acho que são todos, porque a transformação é notável. Quer dizer, o que a gente viu no começo e o final é muito legal, é muito gratificante ver como foi aquele primeiro dia, né, a primeira rodada de teste, principalmente com réplica e tréplica. Né? No primeiro dia, aquela réplica, todo mundo queria repetir os argumentos por 10 minutos. E aí depois pegaram o jeito de utilizar esse tempo. Então, parabéns para todos. E reitero, né, nesse ano a nossa composição do NEPA, exclusivamente com alunos de 1º, 2º e 3º ano. A composição que nós tínhamos agora, né, Camille do 1º ano, Ana Carolina do 2º, Luana e Vitor do 3º. O que significa dizer, alguns alunos, estamos falando de franquia, alguns ainda nem falaram de franquia na sala de aula, quer dizer, olha o esforço de buscar, entender, estudar por conta, então realmente é notável. E não tiveram societário, sim, quer dizer, quem está no 3º ano ainda está cursando o societário, né? Então é notável. Aquele momento de tensão.
esse... Ah, professor Celso me fez uma pergunta aqui extremamente importante. Se a gente, olha, se tivesse combinado, não seria tão bom. O professor Celso me perguntou o seguinte, ele falou assim, o NEPA para agora, só volta o ano que vem? Não. Inclusive, como ele acabou de lembrar, o próximo encontro, no dia 14 de setembro, e o legal é o seguinte, vai ser uma parceria do NEPA com o CIARB, a Comissão de... Esqueci a sigla do que o Luiz Henrique... Me ajuda, professor? Dos Jovens Arbitralistas, aonde virão, ele me confirmou ontem, Luiz Henrique foi aluno aqui da casa, hoje trabalha com arbitragem, está cursando o mestrado nessa área também na Faculdade de Direito da USP, foi membro do NEPA, e me confirmou ontem, nós vamos receber, então, 2 profissionais da área para vir fazer uma espécie de café da manhã, é um sábado pela manhã, uma integrante de Câmara de Arbitragem, uma na advocacia, e o órgão tem justamente por proposta apresentar para jovens arbitralistas as oportunidades profissionais. E numa conversa com eles, eles disseram, podíamos fazer uma parceria, e vai acontecer no auditório Afonso Issuela, no dia, se alguém tiver 14, acho que é o sábado, né? É isso mesmo? 14/9, e vai ser um evento aberto. Ontem eu conversei no Nuprajur, para começar a alinhar isso, então depois vai ser divulgado a lista de inscrição, em razão de a gente ter um espaço limitado, mas é aberto para qualquer interessado, então já fica aí de antemão quem se interessou, quem está pensando em buscar caminhos aqui, conhecer um pouco melhor, é uma oportunidade legal para conhecer, fazer network, então não para não, ela continua. Não pode parar, a gente vai dar só um pouco de respiro, porque agosto agora foi direto, né? Todos os sábados eles estavam aqui, então... Se sobrou? A partir dessa arbitragem, dessa exposição que foi feita, o que você precisar, eu vou te ajudar. Tá? Eu vou daí, é que agora tem essa palestra, depois não vai ter mais nada, efetivamente. Mais um, fica aí.
Pronto? O público é. Já tem resultado? Que emocionante, já tem resultado. Eu pensei em fazer o seguinte, eu pediria então a equipe, cada equipe é formada por 4 integrantes. Hoje nós tivemos 2 oradores, 2 estavam como suplentes, e eu pensei de que cada um poderia premiar um dos integrantes com certificado. Os 3 árbitros é a professora Elizabeth. Podemos? Então, Claro. vamos para frente. Professora, posso pedir para entregar o primeiro aqui e depois o professor Luiz? Muito bem, podemos proclamar o resultado ou vocês querem proclamar? Querem vir aqui ao meu lado? Vou entregando. É, assim eu vou entregando. Bom, resultado aqui foi muito próximo. Nós tivemos aqui de um total de 600 pontos, seria o máximo, né? 569 a 536. 569 pontos, então, eu declaro aqui como campeã da 4ª competição interna de arbitragem a equipe 2. Parabéns! Eu vou pedir, primeiramente... Pessoal, só um instantinho. Só um instantinho, calma lá. Primeiramente, eu vou pedir que a professora Elizabeth entregue o certificado para a Camille. Vou pedir que o professor Luiz Guerreiro entregue o certificado ao Vitor. E agora nós temos os 2 demais membros que hoje não foram oradores, hoje foram suplentes. Vou pedir que a doutora Larissa entregue ao Renato. E, por fim, pedir ao professor Marcel que entregue o certificado ao Fernando. Pessoal, com isso, então, declaro encerrada a 4ª competição. Espero que o ano que vem estejamos aqui novamente. Parabéns para a equipe vencedora, parabéns para as demais equipes, parabéns ao NEPA. Vou pedir para tirar uma foto aqui, depois com as demais equipes também. E o pessoal do 2º ano, que está aguardando aí uma lista. Doutor Leandro é o encarregado. Ele vai começar pelas turmas da manhã. Leandro, a gente pode usar essa mesa aqui, ó. A hora que terminar as turmas da manhã, a gente muda.